Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venho, a divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fazer a partilha aqui da live, né? Onde a gente ali meditou, né? Sobre o volume 13, né? O trecho do volume 13, trecho 53, né? Sobre os trapos. E aí o tema fala aqui, o que a alma que vive na divina vontade deve fazer com seus trapos. Muito, muito incrível esse trecho, muito interessante, né? Porque é como foi falado na live, Jesus sai, né? Por toda parte, né? Por todos os tempos, em busca, né? É tanto que ele fala, assim, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Que ele fala na Bíblia, né? Porque ele chama a todos, né? Mas poucos são escolhidos, né? Poucos querem entrar no castelo do rei, nessa festa, nesse banquete, sem as suas coisas, quer ir com seus trapos, né? Quer ir com as suas sujeiras, né? Com as suas misérias, com o seu eu, né? E ele vai chamando, né? Para ele, convidando-nos, né? Para ir para essa festa, para esse banquete, né? Para entrar no seu castelo, mas ele quer que deixe os trapos fora, né? Ele quer que deixe as nossas coisas fora, né? E ele vai nos revestir, vai nos vestir de vestes novas, né? Vestes novas. Mas aí a pessoa quer fazer as coisas para Deus, quer servir a Deus com as suas coisas, né? E do seu jeito, né? Com a sua própria vontade. E não é isso que Deus quer. É tanto que ele fala no trecho que a pessoa que vai, né? Ele embeleza, ele bota para dentro do castelo, né? Tá ali convivendo com ele, mas ela quer, né? Fazer as coisas para ele do seu jeito, com a sua própria vontade. Então isso é uma desonra, né? É uma desonra para esse rei, né? Que aí ele vai falar bem aqui, deixa eu ver se eu acho. Porém, ordena que deixe seus trapos, que se lave e se vista. Porém, né? Então, para viver neste reino, para viver, para entrar nesse castelo, tem que deixar suas coisas fora, os seus trapos, né? Então, ele quer a gente belos, né? Cheirosos, bonitos, né? Não cheio de trapos. Ele quer nos embelezar, mas a gente quer porque quer estar com os trapos. Entrar no castelo com trapos, e só que essa é a condição dele, é deixar o nosso eu, as nossas coisas fora, né? É se livrar disso, queimar, que até que ele fala queimar esses trapos, né? Ó, e ele faz isso por caridade, por amor, e chama todos os nós, né? Ele dá todos esses bens por amor, ele nos salvou por amor, né? Ele deu a sua vida por amor, por caridade, né? Para cada um de nós. E aí, como ele tá falando, só que ele ordena, ó, deixa eu voltar mais um pouquinho, a condição dele, fazendo vida com ele e tornando-a partícipe de todos os seus bens. Pois bem, este senhor vai por todas as ruas da cidade e quando encontra uma das mais pobres, sem teto, sem cama, coberta só com repugnantes trapos, a toma e a leva como um triunfo de sua caridade a seu palácio. O triunfo do seu amor tira ela né, daquela pobreza, quer tirar daquela pobreza e leva para seu palácio. É um triunfo do seu amor. E tudo que ele fez foi um triunfo do amor dele para nos tirar desta pobreza, da escravidão, dos trapos, né? Aí, porém, ordena que deixe seus trapos. E se lave. Então, porém, para viver neste meu reino, deixe suas coisas, né? Os seus trapos. Ó, que se lave e se vista com os mais belos vestidos, né? Que se lave, se banhe. Então, quando ele faz que se lave, né? Para entrar, para viver com ele, né? Ter essa vida de intimidade com Deus, de união com Deus, a gente tem que, né? Formar esse vazio, né? Passar pela purificação, se purificar, é olhar e ver, né? O nosso nada, ver que o trapo que estamos, a condição que estamos e conhecer, né? A condição que estamos e que precisamos, né? De vestes novas.
Então ele quer que deixemos fora. Então como é que é isso, né? Que até ele fala assim, se banhe. Então esse se banhar, né? Isso me lembra muito da confissão. A perfeita contrição dos pecados, né? É reconhecer né? Os pecados que estamos cometendo, né? Reconhecer que o que estamos fazendo, estamos ofendendo a este rei. Ofendendo, né? Está indo em direção a Deus, né? É ofendendo a Deus os pecados, né? Os nossos apegos, as nossas paixões, os pecados que estamos cometendo. E aí a gente tem que se arrepender. E para se lavar no sacramento da confissão e se banhar, né, com o sangue de Cristo, né? Ser lavado pelo sangue de Cristo para poder participar desse banquete, dessa comunhão com Deus. A gente precisa passar, né, por um arrependimento, o reconhecimento dos pecados, o reconhecimento do nada, pedir perdão a Deus por ter ofendido a Ele, né? E é isso que ele está falando aqui, né, de se lavar. Mas aí é só isso, né? Vai ficar, né? Se confessou, não, mas fazer um firme propósito de nunca mais pecar, de nunca mais ofender a esse Deus tão caridoso e tão bom, né? Que tudo fez por amor a mim, para me tirar dessa vida, para me tirar dessa escravidão, para me tirar dessa pobreza, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, lave e se vista com os mais belos vestidos, né? Se revestir de Deus, ser lavado pelo sangue de Cristo, né? E ser revestido dele, das coisas dele. Ó, e que para não ter memória de sua pobreza, queime, né? Queime seus trapos. É como ele fala, né? Que depois que a gente se confessa, é apagado, ele nem se lembra mais de nada. E ele não quer que a gente fique no passado, né? Que fique nessa memória da nossa pobreza, de que quem era nós, assim, né? Ficar nessa culpa, né? Nesse bater no peito e paralisar, né? Diante da nossa pequenez, das nossas dificuldades que temos, ele não quer, né? Então ele quer que queime tudo isso de humano, né? Que é a purificação, né? Que é o processo de purificação, é queimar tudo isso. Ele não está trazendo na memória toda essa pobreza, esses trapos. Ele quer que a gente queime na purificação, naquele processo de purificação, de esvaziamento, né? Não tá, né? Voltando no passado, né? Não tá. Então ele não quer que a gente fique com memórias, tá ali se perdendo, né? E se estagnando, né? Diante das coisas que foram feitas, né? Passou. Ele já esqueceu, né? Se arrependeu, reconheceu, pediu perdão, né? Tá caminhando aquele firme propósito de nunca mais ofender a Deus. Entendeu? Ele quer que a gente queime. A confissão é isso, porque senão é uma ofensa muito grande para com Deus, né? Se aí a gente passa, né? Se lava, se banha, se reveste, entra no palácio, mas quer entrar com os trapos, quer carregar, quer continuar com esses trapos, hein? Com essas memórias de pobreza, da pobreza do humano, dos trapos humanos, né? E aí é uma grande ofensa para com Deus isso, né? Que aí ele vai falar aqui, ó. Porque sendo ele muito rico, não admite em sua casa coisas que signifiquem pobreza. Entendeu? Ele não quer a nossa pobreza. Ele é um ser muito rico. Deus é riquíssimo, né? Riquíssimo. E ele não quer a nossa pobreza. Ele não quer a pobreza da vontade humana. Os trapos da vontade humana, né? Porque ele é riquíssimo. Aí, agora se a pobre chora por seus trapos e se aflige, porque não levou nada seu, não ofenderia a bondade, a magnidade desse Senhor? Fere, tá vendo? Que a pessoa fica se afligindo, eu não consigo fazer isso. E outra que a pessoa quer, como eu estava falando no início, ela quer servir a Deus com os seus trapos. Quer fazer as coisas para Deus com as suas coisas, com a sua vontade. É o que muitos fazem dentro da igreja. Eu já até partilhei esses dias, eu não sei se chegaram a ouvir. Mas eu vou dar que Jesus me lembrou muito ontem eu escutando a live, vocês falando, e só me vinha essa situação, né, que esses dias aconteceu. Eu já até partilhei na minha parte, mas tem tudo a ver com isso aqui, né, é importante até falar, porque eu não sei se chegaram a ouvir a minha partilha.
Então, esses dias, esse negócio dos trapos que a pessoa quer viver, a gente vê muito isso, né, dentro da igreja. As pessoas dizem servir a Deus com as suas coisas, achando que depende de si mesma, né? Por que eu tô falando isso? Uma vez, num dia que é o meu dia da escala para cantar na igreja. Aí eu tava chegando, e foi bem na hora que o rapaz tava, tipo assim, umas queixas, né? Um dos rapazes lá que faz parte do ministério, né? E ele é catequista também. Ele faz parte de outros movimentos, além de ser catequista, ele é bem assim, faz muita coisa lá dentro da igreja, sabe? Mas aí, as coisas que são feitas, é muito as coisas assim que são feitas assim, coisas dele mesmo, sabe? Ele acha que ele não precisa, ele acha que as coisas que ele faz é ele mesmo. É por ele mesmo, as forças vêm dele mesmo, sabe? E ele fica computando, né? Ter méritos diante do que ele está fazendo, cobrar a Deus. Quando eu estava chegando, aí ele estava falando, tomara, né? Olha, é muita coisa que eu faço todo dia aqui e não sei o que, é muita coisa, eu tô tão cansado, ele dizendo, sabe? E tomara que Deus esteja anotando tudo, que Deus não deixe passar nada, né? Que Deus esteja vendo tudo isso e anotando tudo que eu tô fazendo, que Ele não deixe passar nada, né? Do que eu tô fazendo, né? Do serviço que eu tô fazendo para Ele. Praticamente ele disse isso, do serviço que eu tô fazendo para Ele. Que Ele esteja anotando, que Ele não esqueça de nada, não deixe nada de fora. Sabe, porque, ó, o sacrifício é grande, o cansaço é grande, né? E não sei o que, e ele faz, sabe? Então, assim, ele coloca a si mesmo, né? Pra diante de Deus, a si mesmo. Ele não está fazendo por amor a Deus. Ele não tá. Uma intenção pura ali para glorificar a Deus, para Deus ser honrado, ser conhecido, ser amado, né? Os dons que Deus colocou para ele não está fazendo para Deus, puramente a Deus, né? Ele quer a glória para si, ele quer o reconhecimento de Deus. Ele quer que Deus reconheça e pague a ele tudo o que ele está fazendo. Então, essa questão até dos méritos que Jesus está falando, né? Você acha que tem alguns, tem valor esses méritos que a pessoa faz na sua própria vontade? É muito pequeno diante da vontade divina, né? Então, acaba ficando sem valor nenhum, porque a pessoa faz assim para ganhar alguma coisa em troca, para ter reconhecimento, para ganhar alguma coisa, para computar. E essa pessoa diante de Deus, ela vai cobrar, olha assim, eu fiz isso e isso para ti. Você viu o que eu fiz? Fiz isso, isso e isso. Ela vai cobrar tudo o que foi feito. Ela vai cobrar tudo o que foi feito. Né? Ela quer ter o reconhecimento, ter um nome, ela quer ter, né, ali o nome dela. Ela quer aparecer, não desaparecer, ela quer aparecer. Ela quer que tenha o nome dela em cada coisa. Nossa, quando eu vi isso, meu Deus do céu, eu fiquei na hora assim, porque eu já cheguei já no finalzinho, né, da conversa. E, não sei, eu fiquei em choque. Eu disse, meu Deus. Eu fiquei assustada e na hora, sabe? Fiquei até sem palavras. Eu disse, Jesus, né? A pessoa tá me cobrando, gente. Não tá fazendo por amor a ti. Não tá. Ela conta com as suas próprias forças. Né? Aí Deus Ele tá contando com as suas próprias forças. E Ele vai me cobrar. Ele vai me cobrar isso. Ele vai chegar e vai cobrar. Olha, eu fiz isso e isso pro Senhor. Então eu mereço alguma coisa, né? Ele já tá cobrando em vida. Ele já tá cobrando já daqui. As coisas que tá fazendo para Deus. Que Deus não esqueça, que Deus esteja muito atento ao que Ele tá fazendo. Pra não passar batido nada. Como se Deus fosse, né? Distraído, assim. Como se Deus estivesse aqui e não estivesse prestando atenção. Que vale a pena o sacrifício que Ele tá fazendo. Vale a pena. Né? Tudo que Ele tá fazendo tem que valer a pena. E Ele vai cobrar. É muito triste isso, né? E outra coisa, ele acha que as coisas que é ele mesmo que faz todas as coisas. Todas as coisas dependem dele. Tem nada a ver com o Espírito Santo, né? As coisas que são, as palavras que saem, né? As inspirações que vêm, né? Na sua inteligência, na sua memória ali. Ele acha que é dele mesmo.
Então ele não acredita que tem ação do Espírito Santo nas coisas que é feito através dele. Não tem ação, é ele, entendeu? É ele que é inteligente, é ele, nossa, que tem uma memória boa ali, que é ele que põe as palavras, né? Por que eu tô dizendo isso? Que teve também com essa mesma pessoa uma outra situação, que um dos outros catequistas, outro rapaz, tava tendo uma confraternização, não sei, né, do pessoal dos crismandos lá. E aí, um dos catequistas, dos crismandos, ele ia ministrar a palavra, né? Pediram para ministrar a palavra, ele nunca tinha feito. E ele estava super nervoso, né? Super nervoso, porque eu não sei o que eu vou dizer, né? Então, se colocando nessa situação. E aí, o meu esposo falou, não, mas fica tranquilo, né? Porque pede para o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai guiar você. É o Espírito Santo que vai te colocar as palavras do que você vai trazer na sua memória, o que você tem que falar. Ele vai guiar você, né? E essa mesma pessoa que estava se queixando com Deus, que Deus anotasse tudo que ele está fazendo, ele falou assim, nada a ver, não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai inspirar ninguém, vai botar palavras na boca de ninguém. Então, assim, imagine só um catequista, isso, né? Então, quando meu esposo veio falar isso, eu fiquei super assustada na condição que se encontra esse rapaz, né? Que tá ali todos os dias dentro da igreja servindo, né? Ele tá servindo, tá ali. Tá todos os dias, mas totalmente distante de Deus. Totalmente assim, né? No conhecimento superficial, mesmo sendo um catequista. Totalmente superficial no conhecimento de Deus, de quem é Deus, no Espírito Santo. Desmereceu total o Espírito Santo. Até meu esposo, que assim, não estuda assim, não tem conhecimento, ele se assustou. Ele ficou assustado, né, de ver o pensamento ali né, do que se passa, né, com esse rapaz. Ele ficou super assustado. Como é que assim o Espírito Santo vai, né, descapacitou completamente. Então ele acha que depende dele. Então as palavras é dele, é ele que vai fazer alguma coisa, não tem nada a ver com Deus. Deus não guia nada, Deus não vai inspirar nada, Deus não faz nada. Deus está lá no trono dele, está lá, né? Fez o que tem para fazer e está lá, ele não vai estar perdendo tempo com as coisas do humano aqui, né? Então é a gente que vai fazer, é eu que vou fazer. Então ele quer levar os trapos, é ele que faz. Então é bem isso que está falando o trecho, porque muitos fazem isso, leva o seu eu, a sua vontade humana, os seus trapos, né, os seus pensamentos, as suas ideias, né, para o serviço, né, para fazer as coisas para Deus, né, mesmo sendo coisas santas. É por isso que Deus fala, por mais santo que seja, se não for na vontade dele, não tem valor, porque a pessoa está aí fazendo, por mais santo que seja, não está fazendo por amor a Deus, mas por interesse próprio, para ganhar alguma coisa de Deus, para ganhar reconhecimento das pessoas, para ganhar méritos, para se achar alguma coisa, quer trazer a glória para si mesmo. A glória é sua, é dela mesma. Então isso é muito sério. É muito sério. Essa questão dos trapos ficou muito forte, assim, quando eu escutava ontem essa questão dos trapos. E é o que mais a gente vê, né? As pessoas servirem a Deus levando seus trapos, né? Não se banha, não quer vestir as vestes, né, que Deus quer colocar, né? Quer fazer conforme do seu jeito, né? E conforme, né, que ela acha, o que ela pensa, e Deus não tem nada a ver com isso, né? E aí vai de encontro com o que também está sendo falado no trecho, né, que acaba aqui, que a gente estava falando até na live ontem, que acaba que Deus, a vida divina não é, né, ali não é materializada, não dá vida à vontade de Deus, não dá, porque ela está indo pela, né, fazendo as coisas do jeito dela, com as coisas dela, não com as coisas de Deus. Então, não dá vida à vontade divina. Porque ela tá nesse, como foi, ela tá no serviço, né? Pensando nela mesma. Então, é muito complicado, né? Como Deus tá falando, é assim, como foi falado ontem, todo mundo tá vivendo a vontade divina. Todo mundo tá, né? Ali respirando, tá fazendo as coisas assim, aquelas coisas
um automático ali que é o necessário para a sobrevivência ali, o respirar, né, o bater, do dormir, coisa assim que é da vontade divina, que Deus fez assim, né, nos fez assim nessa ordem. E tudo bem, mas dando vida à vontade divina é outra coisa. São muito poucos, né? Por isso que fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque são muito poucos que querem realmente dar vida à vontade de Deus, né? Tá dando vida à sua própria vontade, mas não de Deus. Então, muitos estão vivendo ali, né? A vontade, vamos dizer, estão vivendo ali na vontade divina, mas não dando vida a ela, não materializando a vontade dele. Então, é totalmente diferente, né? Então, viver, né? Na divina vontade, o que é realmente Deus está falando sobre o que é viver. Viver, dar vida de vontade, é isso. É pôr para fora a sua vida. A vida divina é falar de Deus, né? Com as coisas dele, sem nenhum interesse próprio, sem nenhuma coisa do humano, vazia de si mesma, né? Vazia de suas coisas, de seus trapos, das suas misérias, do seu nada, né? Vazia, ser um nada mesmo, ser um nada. E é isso que vai dar vida, é isso que ele vai olhar para a terra e vai ver a vida dele acontecer. É a gente falando, né? Pondo para fora, materializando a vontade dele, né? No que está nos acontecimentos da nossa vida, né? Não só na meditação, né? Quando a gente medita também, porque ele vai ver como ele fala, né? No tema que a gente meditou ontem, né? Quando a gente vai meditar sobre a vida dele, a gente vai fazer essas meditações do livro do céu do que ele está falando, mas também as meditações da vida dele, né? Um exemplo da paixão. Então ele vê ali ao vivo acontecer a vida dele, como se ele mesmo estivesse fazendo aquelas orações, porque são as palavras dele quando a gente está rezando, meditando, né? As horas da paixão. É ele mesmo. Então, as orações dele, são as palavras dele tão. E quando a gente põe para fora isso, quando a gente fala, quando a gente reza, quando a gente abre a boca, está sendo materializada a vida dele, está acontecendo, está se repetindo a vida dele. Então ele olha e vê a vida dele ali. Então isso atrai a ele, faz ele, né, ele unir-se com a alma e fazer o que ela está fazendo, porque a vida dele está lá, é ele mesmo ali, né? Então é muito incrível isso, ele está materializando, a vida dele está acontecendo. Então é diferente, né? É totalmente diferente a gente silenciar, né? E deixar de falar. Ou, né? A gente fazer, né? Ali por conta própria, né? É a gente viver com os nossos trapos, né? Não vai ter eficácia nenhuma. Não vai ter valor. Não vai ter valor porque são interesses humanos, interesses próprios do humano, do eu. Então não vai ter eficácia nenhum, valor nenhum. Ter, né? Não vai ter os efeitos e os frutos que Deus gostaria de gerar naquela situação, né? Porque ela não está materializando, né, a vontade dele, está passando. As coisas estão acontecendo e, né, as coisas estão passando e ela está aquém, né? Está olhando com seus próprios olhos, com a sua própria vontade, vendo tudo com a sua própria razão e totalmente indiferente. Não está prestando atenção no que Deus está falando, no que Deus quer mostrar, né? Ele está mostrando algo, né, para que a gente, em resposta, dê vida, né, na correspondência devida à sua vontade, né? No falar, no partilhar, é viver, não só partilhar, mas no viver, na correspondência do cotidiano, né? Não é olhar a situação como acho que era aquela que estava falando, né? Olhar a situação, né? E ficar em silêncio, né? Se resignar. Às vezes, Deus envia situações que é para a gente sair dessa resignação. Porque tem situação que não é para a gente se silenciar. Eu vou me resignar ao que está acontecendo aqui, vou silenciar. Às vezes nem é isso que Deus quer, né? A gente tem que entender muito bem essa questão da resignação também, né? A resignação é a gente entender que tudo é vontade de Deus. Mas aí não é pra gente silenciar para tudo,
né? Tem um momento de falar, mas tem um momento de silenciar, né? Mas tem um momento de falar e Deus vai mostrar o momento. Mas só que a pessoa, quando não entende, ela silencia para tudo. Porque está muito preocupada, né? Está ali com seus trapos, está muito preocupada consigo mesmo, com a sua imagem, né? Que é que as pessoas vão pensar, então ela está ali com seus trapos, está pensando em si e não está pensando no que Deus quer, né? E aí acaba silenciando e não materializando, dando vida ao que Deus quer naquela situação. Então ele não vê a vida dele acontecer. É porque a pessoa silencia, a pessoa não fala o que está acontecendo, né? Ou não fala diante daquela situação para um parente, para um marido, né? Que às vezes precisa dar uma exortação, um conselho, uma correção. Precisa falar, mas não fala. E aí, o que Deus queria gerar naquilo, né? O bem que Ele queria dar, os frutos que ia ser gerado daquilo não vai acontecer, porque a vida divina não foi materializada, não deu vida à vida divina, não foi feita a vontade de Deus, né? Então, é bem sério que Jesus estava falando ontem, né? Essa questão aqui dos trapos da vontade humana, né? E aí, se a gente ficar nesses trapos, e aí é como ele está falando mais no final desse trecho da live, né? E aí, se a gente ficar nesses trapos, como tá falando, não vai ter os frutos, né? Não vai ter os frutos e não vai gerar a luz que ele quer gerar, o bem que ele quer gerar e gerar para toda a humanidade de modo universal. Não vai. Porque aqui no final do texto ele está dizendo assim, e mais, né? Que essa missão é muito grande que ele está falando. Essa missão, né? Na divina vontade é grandíssima. Não é só para a Luísa, né? Essa missão é muito grande. Nós não fomos chamados porque nós somos melhores do que ninguém, né? A gente está aqui porque a gente correspondeu ao chamado de Deus. Foi uma correspondência, mas Ele nos chamou para trabalhar com Ele. Né? Que um trecho que a gente já meditou, né? É uma vida trabalhadora, né? Não foi para ficar de pernas cruzadas, né? E ficar ali, foi para mim, é porque eu sou especial e tá tudo bem, né? Eu tô bem, tô segura. E o resto que se exploda, e não é assim, né? É para trabalhar junto com Ele. Não é porque a gente é especial, melhor do que ninguém, né? Então, essa missão é muito grande, né? É a missão de fazer conhecido, né? Que as pessoas conheçam e reconheçam Ele, e, né? E devido à sua vontade, né? Porque aí ele vai falar aqui, ó, e mais, que o dizer, né? Então, o falar é fazer o que espero de você, tá vendo? É o que ele espera naquela situação. O dizer, o corresponder, o partilhar, o falar, o não se fechar, é fazer o que ele espera. O que ele está esperando naquela situação, ó. Quero que toda você esteja continuada em meu querer. Quero passeio de seus pensamentos em meu querer. Né? Então, o fazer, o que ele espera, vai trazer esse bem, né? Que vai passear muito grande. Que se a gente deixar de corresponder, porque a gente está ali querendo aparecer, ter vida, né? Quer ter reconhecimento, né? E quer entrar nesse castelo e fazer as coisas para Deus, entrar nesse reinado com as suas próprias coisas, não vai fazer o que Deus espera. E aí o bem não vai ser gerado para toda a humanidade. Então é o exemplo que ele está falando dos pensamentos. Então, se a gente não está com os pensamentos em Deus, perdidos nele, pensando nele ali, atento a ele, nessa conversação com ele, né? Nossos pensamentos, ele não vai passear nas todas as inteligências humanas, então o bem não vai acontecer, ele não vai ser derramado. Ó, o que ele está falando aqui. Quero o passeio de seus pensamentos em meu querer, na minha vontade, para que, passeando sobre todas as inteligências humanas, estendas o manto do meu querer sobre todas as mentes criadas. E, elevando-te até o trono do Eterno, ofereça todos os pensamentos humanos selados com a honra e a glória de minha vontade divina. Então é muito grande isso, né?
a gente em tudo corresponder à vontade de Deus, está ali, né? Em ato contínuo, sempre ali mergulhada nos pensamentos de Deus, sempre passeando dentro da vontade dele, nos seus pensamentos, no seu querer, não sair. É nesses atos contínuos de estar ali perdido em Deus, nos pensamentos em Deus, na conversação com Deus e fazer o que Ele espera, que é dizer, né? Isso que vai dar vida, porque o dizer, né, vai produzir os efeitos que Ele quer produzir em todas as almas. Né? A gente se fechando não vai multiplicar os tesouros que Ele quer multiplicar. Né? Então, quando Ele se comunica com a gente, quando Ele nos mostra os acontecimentos, as situações, não é para a gente ficar aquém, não é para a gente só olhar e se fechar, mas é falar. Falar para que esses tesouros, esses conhecimentos que Ele está depositando em nós, seja multiplicado em todas as almas, em todas as mentes humanas, né? E aí, sem distinção, é todas as mentes, como a gente meditou no trecho, acho que foi no trecho de, acho que foi de ontem também, que ele fala, né, que aí os efeitos vai acontecer, ele vai ser derramado em todos, não faz distinção, é universal, passado, presente e futuro. Os efeitos aí vai ser de acordo com a disposição de cada um, mas que vai ser um bem universal, os efeitos e os frutos vai ser para todos, vai atingir a todos, mas aí vai depender de cada um, né? O fruto, o efeito que for gerado em cada um vai depender da disposição, mas que o bem vai ser derramado para todos, vai. Então é muito grande mesmo. Então a gente tem que ter muita atenção, né, para não estar levando as nossas coisas, não deixar passar, né? Não deixar passar. É como foi falado no final da live, né? Essa é a vida divina e a gente se comunicar com Deus, né, nas coisas, diante das coisas que estão acontecendo, porque Ele sempre tem o que falar. Sempre tem o que se comunicar, é a vida acontecendo e a gente partilhar isso, né? Aí, ó, aí ele tá falando aqui, acho que mais embaixo que ele fala até um pouco dos méritos, né? Porque as pessoas pensam que, né, como eu falei, exemplo desse rapaz, ele pensa que as coisas que ele faz, nossa, tem um valor muito grande por si só, né? É assim, porque, olha o que Jesus está falando, eu vou ler aqui um pouquinho. Depois estende o manto de me querer sobre todos os olhares humanos, sobre todas as palavras, como se te eleves de novo ante a majestade suprema, e ofereça a homenagem como se todos tivessem feito uso da vista e das palavras segundo o meu querer. Então ele vai olhar para todas as almas como se todos tivesse feito a vista de acordo com a vontade dele. E o mesmo se obra, se respira, se teu coração pulsa, teu passeio será contínuo. Teu caminho é longuíssimo. É toda a eternidade o que deves percorrer. Se soubesses quanto perdes cada vez que te detenhas e que me privas, não de uma honra humana, senão de uma honra divina. Meu Deus, tá vendo? O que perde, meu Deus, as coisas que se perde de uma incorrespondência, do não falar, né? É muito grande. E como ele está falando, não é uma honra humana, porque isso não tem valor nenhum para ele. Não é honras humanas do que priva a Deus, quando a gente se detém diante, né, dos nossos trapos, da nossa vontade humana. Mas sim da honra divina, né? Estes são os méritos que você deveria temer perder, as honras divinas, né? Mas as pessoas são muito apegadas a seus méritos, né? Não, anota aí, que Deus não esqueça, veja o que eu estou fazendo. Não deixe de anotar nada, coloque meu nome em tudo, né? Ela quer, né, ser reconhecida. Ela quer o seu nome, ela não está preocupada com Deus, com a glória de Deus, com a honra de Deus, mas com a sua própria glória, com a sua própria honra, a sua própria salvação. Eu quero que todo mundo saiba o que eu fiz para você. Quero que todo mundo saiba o que eu fiz para você, Deus, né? Não seus trapos e suas misérias, né? Não suas coisas. Por isso, mais atenção em fazer suas voltas em meu querer, né?
é fazer as voltas, é se movimentar, é ficar atento em cada ato de correspondência a Deus, né? Dando vida à vontade divina. Então, acho que é isso. Amém, Fiat.